Novamente, vamos abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, do verso 18 ao 25. Dessa vez eu vou ler alguns versículos com os irmãos. 18 ao 25, amém? Lucas 23, do 18 ao 25. O tema da mensagem: Barrabás, quando Cristo tomou o meu lugar. Lucas 23, verso 18 ao 25. Glória a Deus. Lucas 23, verso 18 ao 25. Quem já encontrou, ajuda quem ainda não encontrou. Acho que o irmão Primo Robson não achou ainda, o irmão Paulinho também. Deus, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Acho que o irmão Paulinho está ligeiro lá na EBD. Glória a Deus. O irmão Paulinho é professor de EBD, não mexe com ele não. O irmão Paulinho é bênção, glória a Deus. Lucas 23, verso 18 a 25. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia, Pai. Amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus a partir do verso 18. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um homicídio. Querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa de rebelião e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Senhor nosso Deus, mais uma vez clamamos ao Senhor, pedindo ao Senhor direção na Tua Santa Palavra. Espírito Santo, nos conduza conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, nos ensinando, para que a gente aprenda cada vez mais com o Senhor. Pai Santo, o Senhor tem palavra de vida eterna, mas eu não tenho nada para oferecer. Fale conosco, Pai, na Tua palavra. Fale conosco, Senhor Jesus, nos instruindo. Espírito Santo, vem nos dar sabedoria e conhecimento neste momento. E fale em cada coração, começando do meu, para a Tua igreja e para quem nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e as palmas exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Este é um momento bem triste no período da história da humanidade, mas também um momento alegre, onde nós vemos um gatilho acontecer para que o nosso Salvador fosse crucificado, que a salvação chegasse até nós. Barrabás, como vocês viram na mensagem, Lucas descrevendo a situação deste homem. Este homem, ele era ladrão, este homem, ele era assassino. Este homem, ele aplicou uma rebelião contra Roma para tentar libertar o povo judeu. Porque os zelotes, de acordo com a história, era um grupo ali revolucionário, um grupo que buscava enfrentar Roma. Só que ele não teve êxito. Talvez matou alguns soldados, talvez, a Bíblia não cita, mas cita que ele cometeu homicídio. E ele foi preso e foi encarcerado. Barrabás, o seu nome significa Bar, filho, Aba, pai, filho do pai. Interessante, né? Um homem que cometeu homicídio, foi rebelde, com esse nome de filho do pai. Filho do pai terreno. Barrabás, a gente vê que não é muito de se falar sobre a história desse homem, mas ele representa todo o ser humano naquele momento, onde estava Jesus e ele lado a lado, para o povo gritar e crucificar Jesus Cristo. Barrabás representa a nossa vida. Por quê, pastor? Porque Barrabás, ele representa o ser humano no seu mais vil momento. Um ser humano que comete atrocidades, um ser humano que calunia, um ser humano que faz coisas ruins porque não quer saber de Deus em sua vida.
Barrabás estava representando toda a humanidade naquele momento ao lado de Cristo. Aí, a gente vê, de acordo com a história, que no versículo 17, anteriormente do 18, diz que era necessário soltar um preso para a ocasião da festa. Por que isso? Há possíveis explicações históricas sobre soltar um preso por causa da festa. Primeiro, a tradição judaica relacionada à Páscoa. A Páscoa celebrava a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. A Páscoa não é coelhinho de Páscoa, não. A Páscoa é libertação de Deus para com o povo do Egito. Tirou eles do Egito e libertou eles ali no Mar Vermelho, atravessando eles e destruindo seus inimigos. Então a Páscoa é celebrada por conta dessa libertação. Um gesto simbólico de libertação de prisioneiros estaria alinhado com o tema central da sua festa judaica, a passagem da escravidão para a liberdade. Alguns estudiosos sugerem que este costume pode ter refletido o espírito do jubileu ou da remissão citada em Levítico 25, aplicado de forma limitada só na festa da Páscoa. Ou seja, de acordo com alguns estudiosos, por conta dessa tradição judaica, dessa Páscoa, do significado da Páscoa, que é libertação de escravos, o povo romano, os soldados romanos, eles poderiam ter aplicado na soltura da festa um escravo a ser liberto. Assim, de acordo com alguns estudiosos. Outra possibilidade é a concessão política romana. É possível que os romanos tenham instituído ou permitido este costume como uma medida de apaziguamento político, porque havia guerra, romanos, judeus, saduceus, e assim seria um modo de trazer paz entre os povos no dia da festa. Durante as grandes festas, especialmente a Páscoa, Jerusalém ficava lotada de peregrinos, aumentando as tensões nacionalistas e o risco de acontecer coisas que destruíssem Roma ali por dentro. Um gesto de clemência poderia servir como uma válvula de escape para o sentimento anti-romano que muitos naquela época tinham contra Roma. Então, por questão de inteligência, nós vamos soltar escravos no dia da festa, ainda mais se for judeu, porque aí vai poder ter um conciliamento, um apaziguamento entre nós e aqueles que nos odeiam. Inteligência romana. Outra possibilidade, vou citar 4. Outra possibilidade é a prática administrativa local. Ou seja, não se tratasse de um costume oficialmente sancionado, pela lei romana, mas uma prática administrativa só naquele local, desenvolvida pelos governadores romanos da Judéia, para ganhar favor com a população dos judeus. Como eu falei, tinha intriga. Os judeus eram escravos dos romanos. Então, para ter um apaziguamento, entre aspas, no dia da Páscoa, eles libertavam um escravo naquele dia. E aí vem um outro paralelo, a outra possibilidade, que é de acordo com um certo costume romano, chamado indulgentes principes, que é indulgência do príncipe, onde liberavam também um escravo segundo a sua cultura. Então essas 4 possibilidades fez com que naquele dia da Páscoa acontecesse algo já programado na onisciência de Deus. A gente vê que certos acontecimentos na nossa vida e na palavra não são coincidências. São propósitos divinos alinhados para nos levar à graça da salvação. Na sua vida, em vários momentos da sua vida, você foi em uma certa igreja quando você estava no mundo. Foi em uma certa igreja, ouviu uma certa palavra, um certo livramento Deus te deu, uma cura Deus te deu, para que você chegasse até o trono da graça. Não é coincidência, é propósito divino. E aí, essa situação que fala em Lucas, que ele cita entre parênteses, na minha Bíblia está entre parênteses, os nas suas estão, no verso 17, que por conta de um costume libertava escravos. Este costume, Deus na sua onisciência já programou esse costume justamente para esse grande dia. Porque se não tivesse esse costume da soltura, Jesus não teria sido morto por nós não, irmãos. Porque quem iria morrer era Barrabás e não Jesus, se não tivesse essa soltura naquele dia. Então vamos agora mergulhar na história então. Barrabás, ele estava preso por seus crimes: assassinato, rebelião, roubo. E se a gente trazer para a humanidade está aprisionada pelo pecado. São escravos do pecado. Paulo cita em Romanos essa escravidão. Paulo fala muito bem em Romanos sobre a questão da salvação.
aonde nós, seres humanos, estamos mortos em nossos delitos, quem não está com Deus, está morto em seus delitos, em seus pecados, precisando de alguém para nos libertar dessa escravidão do pecado. E este alguém estava ali do lado de Barrabás. Este alguém é Cristo que veio para nos salvar. Aí Paulo fala em Romanos que não há nenhum justo nessa terra, nenhum sequer, nem grego nem romano, seja qual povo for, não existe nenhum justo sequer que mereça salvação. Justo, verdadeiro, perfeito foi quem? Jesus. Nós somos imperfeitos. E seguindo essa lógica de Paulo, usada pelo Espírito Santo, você pode fazer o que for na obra do Senhor, você ainda tem a natureza caída em você, você ainda vai falhar se você bobear. Verdade. Aí a Bíblia fala, andai se santificando, santifique-se todos os dias. Quem é santo, santifique-se mais ainda. É processo. Porque em algum momento, se você deixar de ter esse processo, você cai. Ou seja, você não é justo totalmente. Você busca ser justo perante os olhos do Senhor, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aí então Barrabás, ele não era justo. Ele era totalmente ímpio. Ele fez uma rebelião contra Roma e foi preso. Matou alguém, roubou. Barrabás, ele aguardava a sua morte. Ele jamais esperava de ser libertado. Barrabás, ele estava julgado ao léu na prisão, condenado por seus crimes. Imagino eu que ele não estava nem aí em ser morto. Eu estou aqui mesmo, já fiz o que eu tinha que fazer, já tentei libertar o meu povo, agora que se dane. A morte para mim não tem problema. Se a gente trazer para a atualidade, há muitas pessoas aí fora que infelizmente agem assim. Eu não quero saber de Cristo. Para mim eu estou morto, estou no inferno? Estou nem aí. É ou não é? A gente fala sobre o inferno, fala sobre o céu, a pessoa não está nem acreditando mais. Fala que Jesus vai voltar, vai, já tem 2000 anos que vocês pregam isso, até hoje não voltou. A mentalidade do ser humano, a cada dia o inimigo tem, martelado a ideologia de que Jesus não vai voltar. Olha, o pecado é prazeroso, continua. Olha, o inferno não existe, continua. O inferno é na terra, continua. O inimigo tem pregado essas baboseiras direto e reto para as pessoas. Verdade, papai. Aí as pessoas continuam como Barrabás, no seu lamaçal do pecado, sem nenhuma esperança de Jesus o libertar, porque não acredita mais em Jesus. Porque não acredita mais no poder salvífico do nosso Senhor. O destino de todos os pecadores é o quê? A morte. Diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Barrabás, ele morreria espiritualmente, condenado ao lago de fogo, porque não tinha Cristo em sua vida. Barrabás, ele morreria também fisicamente, 2 mortes ele passaria. O cristão só passa por uma, porque depois é vida eterna. Glória a Deus. Morte física, porque a nossa alma estará com Deus, com o Pai. Então Barrabás, ele estava sem esperança nenhuma, e nem por isso ele buscava clemência. Eu quero saber, eu vou ficar aqui mesmo na minha prisão, pode me bater, eu vou cuspir em vocês e pode me matar. Quero nem saber. Há muitas pessoas que não querem saber mais de salvação. Há muitas pessoas que não querem mais saber de céu. Querem saber das coisas da terra, mas do céu, descarta, joga fora. Então Barrabás, ele não tinha recursos para livrar-se da sentença. Quando ele fez a rebelião, imagino eu, toda pessoa que faz uma rebelião sozinho não faz. A gente vê o exemplo do diabo lá no céu, quando era querubim ungido. Ele juntou a terça parte dos anjos para rebeliar contra ele a Deus. Ele caiu. Deus mandou para a terra, antes mesmo de soprar algo contra Deus. Nosso Deus é soberano. Já conhecendo o coração do querubim ungido, vai, sai daqui. Você não pertence a esse lugar. Verdade, papai. Ou seja, numa rebelião, eu vou juntar com a irmã Celina, eu vou juntar com o irmão Paulinho, vou fazer um motim para poder fazer essa rebelião. Sozinho Barrabás não fez. Mas olha para você ver, quem não tem Deus, quem não pertence à família de Cristo, não tem amigos. Tem mais inimigos. Amigos traiçoeiros, que pela trás estão apunhalando. Quando você precisa, jamais vão levantar a mão para te ajudar. E se levanta com segundas intenções. Barrabás foi preso. Ele, talvez, se os amigos fossem amigos de verdade, tentariam tirá-lo da prisão. Mas não. Ele não tinha ninguém, nenhum recurso, para que pudesse libertá-lo da prisão dos romanos. Ele estava sozinho. Assim também trago para a atualidade.
As pessoas do mundo sem Deus estão sozinhas. As pessoas têm mania de falar assim: olha, eu sou filho de Deus. Você é, meu filho? Tem certeza? Porque na minha palavra aqui, ó, que Deus deixou pra gente, fala que só é filho de Deus quem aceita Jesus. O Pai só recebe quem o aceita. Você é criatura que está no mundo. Você foi criado. Mas filho de Deus é só quem está com Jesus Cristo. E é pior ainda. Quem está no mundo lá fora pratica o quê? Iniquidade, maldade, pratica mentira. Aí Jesus vai dar uma acertada nessas pessoas. Quem pratica tais coisas é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Olha como a palavra é cruel. No sentido de consertar vidas. Mas as pessoas querem ouvir isso? Não, eu não sou filho do diabo não, pastor. Você está doido? Não, eu sou filho de Deus porque eu fui criado por Ele. Você foi criado, mas para ser regenerado e ser filho, clamar: Abba, Pai, diz a palavra. O Espírito Santo entra em você e testifica com o seu Espírito. Sem o Espírito Santo não tem chance, meu irmão. Verdade, papai. Só é filho de Deus quem tem a habitação do Espírito Santo na sua vida. Então eu tenho que parar com essa ladainha que Deus me ama do jeito que eu sou. Não te ama do jeito que você é, não. Se você não aceitar Jesus e ser transformado, você é filho do diabo, você é criatura. Tem que haver transformação. Jesus pregava sobre isso e é nosso dever como filho dele, embaixador de Deus nessa terra, pregar essa verdade. Verdade, papai. Então Barrabás ele não tinha recurso para ser liberto. Ele estava totalmente incapaz de se libertar ali sozinho, ou por alguma situação externa. Então, trazendo a realidade nossa, da humanidade, o ser humano sozinho, ele não se liberta do pecado. O ser humano sozinho: meu amigo, ora por mim para me libertar disso aqui. Meu irmão, se você não tiver força de vontade de largar o seu pecado e servir a Deus, não vai ser liberto não. Deus pode ouvir a oração do justo? Pode. E ouve. Só que Deus vai bater lá no coração daquela pessoa lá, ó, que pediu oração. Se ela não deixar Deus entrar, como é que Deus vai agir? Aí Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus faz isso, faz aquilo, e a pessoa só cospe na cara de Jesus Cristo e ainda continua pedindo oração. Rejeitando a graça, rejeitando a salvação. Ou seja, não temos nenhum meio de nos libertar do pecado, como Barrabás não tinha nenhum meio de ser liberto por si próprio. Ele só foi liberto quando Jesus chegou na sua vida. Nenhuma quantidade de boas obras pode pagar a dívida sua, minha, pelo pecado. Nada. Há uma certa falácia de uma certa teologia que fala: nós vamos praticar boas obras para poder ir para o céu, para poder ter salvação. Não é por obras que você é salvo, é pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. É pelo nome de Jesus Cristo. Então essa falácia: nós vamos ajudar pessoas, nós vamos dar a cesta. Nós temos que dar, irmãos. Nós temos que ajudar os irmãos em nome de Jesus. Mas entenda o que eu estou falando. Nós vamos ajudar, nós vamos ir lá nas prisões ali, fazer isso, fazer aquilo, para ser salvo. Não, está errado. Você é salvo através de Cristo, não das suas obras. Não é por merecimento. As obras é fruto da sua salvação com Deus, que o Espírito Santo te impulsiona a fazer boas obras. Aí, muitos estão caindo nessa falácia. Está fazendo boas obras à vontade, achando que está salvo. Que não precisa servir a Jesus, não precisa participar da ceia, não precisa ter o batismo. Estão aí vivendo do jeito que quer. Acreditando que por fazer boas obras está salvo. Não está não. Aí usa aquela passagem que Jesus fala: aquele que me acolheu, que me deu de alimento, que me deu de beber, que me vestiu, bem-vindo ao reino dos céus. Ainda usa essa passagem para poder distorcer a vida das pessoas. Mas a palavra é clara: não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras. Então o Barrabás, ele tinha obras para ser salvo, nem obras ele tinha, coitado. Só fez coisa ruim. E mesmo se tivesse feito coisas boas, ele não seria salvo pelas suas obras. Mas através de Cristo na cruz é que ele seria salvo. A tradição da soltura de um prisioneiro durante a Páscoa era um costume. A providência divina operando através de situações e de costumes humanos. Aí a multidão, Pilatos aparece com Jesus de um lado, aparece com Barrabás do outro. Pilatos estava com medo terrível. Pensa no homem com medo de prender, de matar Jesus. Pensa, meu Paulinho, o homem que se pudesse ali molhar as calças, ele molhava. Estava com medo do homem, pode ver, estava com medo.
Tanto que ele repetiu a fala para o povo para ver se o povo dava o pé atrás, mas não. Ele apresenta Jesus, apresenta o cara que matou pessoas e roubou pessoas. Aí a multidão, aflorada, rejeitando aquele que estava pregando salvação, rejeitando aquele que estava amando aquelas almas, curando, expulsando demônios, trazendo libertação, as pessoas olham para o mal e falam: nós queremos Barrabás, esse mal aí. Ele pode continuar matando em nossa comunidade, ele pode continuar roubando, nós queremos esse homem mau aí. Esse homem da paz aí, pode matar. Olha como o mundo faz uma reviravolta naquilo que é de Deus. O mundo quer saber de coisas vis, coisas que o pecado traz prazer e agrada. Mas saber de paz, de alegria que Deus pode dar, o mundo não quer. O mundo quer viver segundo os seus prazeres. O mundo quer escolher os seus Barrabás para viver segundo as suas vontades. Mas escolher Cristo na sua vida e largar os seus Barrabás, não quer. Aí o povo ovaciona: crucifica esse Jesus aí. Porque esse Jesus aí, ele é um Jesus falso. Nós acreditamos que ele ainda vai vir. Ele não veio não é esse aí não, diz os judeus. Esse Jesus aí, ele não é filho de Deus que se diz ser não. Pode matar esse homem porque está blasfemando. Imagina os fariseus lá atrás, cochichando no ouvido da multidão e falando: olha, fala para o Pilatos que aquele homem lá não é Jesus, filho de Deus não. Pode falar, nós vamos te dar um dinheiro para vocês depois. O suborno, tenho certeza que rolou suborno naquele momento, para algumas pessoas ali. Tudo para matar um homem inocente. Como eu disse no início, era propósito divino. Tinha que acontecer. Aquele povo aclamando a crucificação de Barrabás. Aí imagina o Barrabás olhando assim para aquele povo. Esse povo está doido? Está querendo me soltar e matar esse homem? Oh, Jesus, eu não conheço você. Eu estou conjecturando aqui, irmão. Eu não conheço você não, Jesus. Mas, rapaz, que coisa que você fez para esse povo te maltratar tanto assim? O que você fez com esse povo para te odiar desse jeito? Só por ter a presença do Pai, o mundo odeia, porque o mundo jaz no maligno. Só por você ter a presença de Deus na sua vida, não vai ter ninguém que vai te ovacionar não, irmãos. Quem vai te honrar é Deus, não é o ser humano lá fora não. Porque o ser humano lá fora, aqueles que estão usados pelo maligno, vão sempre tentar te atacar e te menosprezar, como fez com Jesus. Mas saiba que assim como Jesus, por mais que estava sendo desprezado pelo povo, pelo Pai, ele estava sendo amado naquele momento. O mundo te despreza em todo o tempo, as pessoas te caluniam em todo o tempo, mas grave isso: você e eu somos amados pelo Pai. O Pai nos guarda, o Pai nos protege, o Pai nos ama. Jesus entende as calúnias que você e eu passamos. Jesus entende aquilo que o mundo tem lançado contra a sua vida e contra a minha vida. Jesus entende, ele passou por isso. Ele passou por tentações que ele mesmo fala: olha, eu vim, passei por vocês, eu sofri calúnias por vocês e entendo o que vocês estão passando. Mas eu estou com vocês, assim como o Pai estava comigo naquele momento. Aí Jesus olha para Barrabás, imagina aquele olhar tão lindo de Jesus, de compaixão. Já tinha sido mutilado, já tinha sido chicoteado, todo sangrando, todo doendo. Olha para o Barrabás com olhar de compaixão, não fala nada, só olha. Ou seja, Barrabás, se você soubesse com quem você está falando, aquele que vai te libertar da escravidão espiritual que você está tendo, aquele que vai trazer a sua alma para o céu e vai te tirar das mãos do diabo. Se você soubesse, Barrabás. Imagino eu, tem um filme aí, não sei se vocês viram, Paixão de Cristo, já viram? Diz o ator daquele cara que fez o Barrabás, que quando ele olhou para... Tem muitos filmes evangélicos que a pessoa converte no filme. Quando ele olhou para Jesus, o ator estava interpretando Jesus, Jesus olhou para ele de volta. Diz o diretor que não podia olhar para Jesus, mas ele olhou. Quando ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele sentiu uma graça tão grande, que ele se converteu naquele momento a Jesus. Porque ele viu o olhar de compaixão numa pessoa que era morrida e não estava morrendo inocente. Uma pessoa que não fez nada para ninguém, mas estava morrendo voluntariamente por você e por mim. Então imagino eu que Barrabás foi daquele jeito. Quando Jesus olhou para ele olhou para Jesus assim. Naquele momento ele sentiu algo assim que desconcertou ele. Até parou de falar. Calou e só observou a situação. E aí Pilatos, ele novamente pela terceira vez, ele fala: que crime cometeu este homem, gente? Vocês falam que ele está falando de um tal de reino dos céus, está falando de arrependimento de pecados, está falando de inferno.
Ué, isso aí é coisa sua, judeus, coisa da lei, vocês estão pregando para vocês mesmos, velho. Que coisa que ele maltratou alguém? Não maltratou. Ele matou alguém como esse aqui matou? Não. Ele roubou alguém como esse roubou? Não. Então por que querem crucificar esse homem? Eu só vou castigar ele um pouquinho e solto ele. Beleza? Olha o medo do Pilatos, ô irmão Paulinho. Aí, olha só. Eles não quiseram saber do que Pilatos estava falando. Continuavam insistindo para crucificar Jesus. E aí Pilatos, então, cansado daquela gritaria, vendo que não tem jeito de soltar Jesus, ele vai lá e solta Barrabás. Imagina Barrabás todo felizinho agora, todo sorrindo à vontade. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Se não soltaram, vai ver, espera a próxima rebelião. É de jeito. Pessoas que têm maldade no coração só pensam em fazer mais maldade depois. Só que eu imagino, sabe, a Bíblia não cita, infelizmente, eu queria muito que a Bíblia citasse o que Barrabás fez depois. Porque imagino eu que quando Jesus estava sendo crucificado lá, Barrabás estava presente na multidão, assistindo aquele inocente ser morto. Vendo a terra estremecer, o véu rasgar de cima a baixo, os mortos saindo das suas tumbas, o homem deve ter ficado assim, peraí, aquilo lá realmente, aquela graça que eu senti, aquele poder que eu senti no olhar dele, é filho de Deus. Eu não vou mais praticar o meu pecado, eu não vou mais viver segundo a minha vontade, eu não vou mais fazer rebeliões contra Roma, porque eu senti algo diferente. É assim que Jesus trabalha. Jesus então foi condenado. O povo preferiu Barrabás. Hoje em dia, muitos preferindo Barrabás em sua vida. Não falem só em desejos carnais, como Barrabás em nossa vida, mas falam, muitos estão levantando ídolos na sua vida. Cantores, pregadores, apóstolos, bispos, pastores, missionários, estão levantando ídolos nas suas vidas. São os Barrabás que eles estão escolhendo para si. Isso é perigoso. Porque a Bíblia fala, nosso Deus fala, amai a Deus acima de todas as coisas. A adoração pertence somente a Ele. E aquele povo, em vez de ovacionar Jesus para o soltar, não. Ovacionou Barrabás. Libera esse homem para nós. As pessoas estão perecendo porque estão escolhendo ídolos para si. Não querem mais saber de Cristo. Eu vou naquela igreja lá, pastor, porque naquela igreja tem revelação. Tem um homem que revela. Repita, gente, entenda. Revelação é de Deus. Deus usa pessoas para revelar. Estou falando em termos de idolatria. Eu vou naquela igreja porque lá tem revelação. Eu vou naquela igreja porque lá tem curas. Porque lá tem uma pessoa que cura. Deus cura, irmãos. Deus revela. Só que a idolatria não pertence a Deus. A honra de quem revela, a honra de quem cura, a honra de quem opera os dons, é para Deus, não é para a pessoa. Mas tem muitos levantando Barrabás hoje em dia. E aí você vê que a vida da pessoa não anda, não vai para frente, porque criou-se uma idolatria na sua vida. Aquele povo pereceu naquele momento, porque Barrabás, imagino eu, por um certo momento antes de Jesus realmente ser crucificado, pode ser que ele começou a praticar algumas coisas novamente, e aquele povo, nem ligando, nós queremos matar esse Jesus que diz ser o libertador. Imagina a mãe de Jesus vendo aquela cena, o povo ovacionado, gritando contra o seu filho. A mãe sofre neste momento. Imagina ela gritando, não fala isso contra meu filho não, Pilatos, solta ele daí. Não faça isso contra meu filho, gente, para de falar, ele curou vocês, ele expulsou o demônio da vida de vocês aí, ele libertou a família de vocês, por que estão fazendo isso com meu filho? Os irmãos de Jesus também, mãe, calma, mãe, liberta ele aí, Pilatos, pelo amor de Deus. Mas o clamor de mamãe naquele momento não foi ouvido. O clamor dos irmãos, imagino eu, também não foi ouvido. Jesus olhando para a mãe dele, imagino eu, olhando para os irmãos, e só falando, calma mãe, estou cumprindo o propósito do Pai. Calma, vai acabar. Vai estar consumado logo. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ser crucificado. Eu tenho que passar dores que vocês não passariam. Vocês não suportariam passar pelo que eu passei. A dor do Calvário é uma dor que poucos conseguem suportar, mas uma dor maior estava sobre mim, que era a dor do pecado de todos vocês e a ira do Pai sobre a minha vida, representando vocês através do meu corpo encarnado. Então, mãe, fica tranquilo, eu retornarei. É só um começo
de uma vida eterna que eu estou dando para vocês. Eu preciso passar por isso. Aí, Barrabás sai, todo feliz, Jesus condenado. Aí diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus era um Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha, sem pecado. Ele se fez pecado por nós. Aí a ira de Deus, que era para ser sobre todos nós, estava toda sobre o seu Filho. Aonde na oração do Getsemane, Jesus fala: Pai, passa de mim desse cálice, se possível for. Se não, faça a tua vontade. O cálice naquele momento simboliza a ira do Pai sobre o pecado da humanidade. Jesus queria que passasse, porque Jesus sabia que a dor seria cruel. Ver o povo caluniá-lo, humilhá-lo naquela cruz, sem reconhecer o sacrifício, como é cruel. Eu vim morrer por vocês, vocês me caluniam, vocês cospem na minha cara, vocês me dão fel para beber, sendo que eu estou vindo para dar salvação a vocês. Eu não estou vindo para maltratar vocês. Eu não estou vindo para levar vocês para o inferno. Eu quero trazer vocês para mim, perto de mim, do Pai. Imagina como Jesus, no seu pensamento, humanamente falando, ele estava naquela cruz, olhando para aquele povo, todos judiando dele ser rei dos reis. Que rei que você é, Jesus? Você é o rei de si mesmo. Porque se você for rei dos reis, desce da cruz aí, está lá na palavra. Desce da cruz, salva a ti mesmo. Você não é filho de Deus? Caluniaram Jesus fisicamente, moralmente, mentalmente, abalaram sua alma. Mas Jesus fala: meu papai está comigo. Papai está comigo. Todos me rejeitam. Pedro negou Jesus. O apóstolo, o discípulo mais próximo, assim como João era e Tiago, Pedro negou Jesus. Tiago, João e Pedro, lá no Getsemane, abandonaram Jesus, porque não prevaleceram em oração, compartilhando o sofrimento de Cristo. Eles dormiram. Jesus queria que eles compartilhassem com ele a dor que ele estava sentindo, mas também abandonaram Jesus. Jesus foi abandonado pela sua família, foi abandonado pelos apóstolos, foi abandonado pelo seu povo judeu. Jesus foi desprezado por todos, mas pelo Pai ele continuou sendo amado. Isso é lindo. Então, Barrabás foi solto. Ele não fez nada para merecer a sua libertação. Ele não tinha boas obras. E nem pedir Jesus, como aquele cara da cruz, aquele bandido lá falou: Jesus, deixa que eu entre no paraíso com o Senhor. Eu que mereço estar aqui, o Senhor não. Aquele ladrão, ele conversou com Jesus. Teve um diálogo que ele teve, aquele diálogo de graça, para ele sentir a graça do Senhor. Mas Barrabás, a gente vê que Jesus não teve um diálogo com ele. Então Barrabás, ele não teve como conhecer palavra de vida eterna vindo de Jesus. Mas pelo olhar de Jesus, repito, eu creio que pelo olhar de Jesus, ele viu essa graça. Aleluia. E na cruz do Calvário, Jesus esticado ali com os braços abertos, olhando para o céu e falando: tetelestai, está consumado. Eu creio que aquele homem sentiu um arrepio na alma, e na hora: Jesus, misericórdia, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero mais voltar ao que eu era antes. A graça transforma. A graça restaura. A graça é um favor imerecido que não merecemos, mas Jesus veio voluntariamente por mim e por você. Ele poderia muito bem falar para Pilatos: eu vou sair daqui, eu tenho todo o poder, eu posso sair voando aqui, ou me teleportar para outro lugar. Eu sou Deus. Ele não fez isso. Ele voluntariamente olhou para Barrabás, imagino eu, e falou: pode ir, filho. Pode ir, meu amigo. Pode ir, eu te amo. É por isso que eu estou aqui. Pode ir. Eu te libero. Vai viver a sua vida. Mas lembra desse momento, porque um inocente está morrendo em seu lugar. Você que era para morrer, mas eu estou morrendo por você. Jesus morreu por mim e por você. Jesus se sacrificou por mim e por você. Jesus sofreu chibatadas que arrancavam sua carne e sua pele junto, por mim e por você. Ofendendo aos seus caluniadores? Jamais. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Cristo é insubstituível. O amor de Cristo, a graça de Deus,
nunca haverá outra igual, é única, é verdadeira, é de excelência dele para a nossa vida. Essa graça que te libertou do mundo que você vivia, do pecado que você vivia, das drogas, da bebida, da prostituição, esta graça que te transformou, que você não mereceu, mas ele te deu de bom grado. Para todo aquele que crê no seu sacrifício, que crê que ele veio para morrer por você, ressuscitou, está ao lado do Pai e continua intercedendo por você e por mim. Amém. Glória a Deus. Barrabás, então, que era culpado, anda livre, enquanto o inocente, Jesus Cristo, nosso Senhor, é punido. Então, Barrabás agora livre, imagino eu, ele pensando, o que ele vai fazer da vida agora? Estou livre, será que eu volto a rebeliar? Você agora, ao mundo, sabe que Jesus morreu por você, mas prefere continuar na sua liberdade, entre aspas, vivendo a sua vontade. Aquelas pessoas que viram Jesus ser crucificado e aquele sobrenatural acontecendo no dia da crucificação, alguns eu tenho certeza que se converteram ao Senhor naquele momento, mas outros continuaram na sua ignorância com a cruz do Calvário. Porque diz que os romanos, quando Jesus sumiu da sepultura, eles acreditavam que os discípulos tinham roubado o corpo. Olha que ignorância. Aconteceu um sobrenatural tremendo, porque o céu se fechou, o véu rasgou de cima a baixo, teve terremoto, teve mortos saindo das suas tumbas. Gente, se eu estivesse lá, eu acreditava que Jesus era filho de Deus. Mas ainda o povo continuava ignorante. E aí os romanos, espera aí, vamos perseguir aqueles apóstolos lá, aqueles discípulos de Jesus, porque eles roubaram o corpo de Jesus, não é possível. A ignorância do ser humano com a crucificação, com a salvação, continua até hoje. Verdade, papai. Não acreditam que Jesus veio e morreu por mim e por você. Essas pessoas acham que Jesus foi um profeta, simplesmente um profeta. Ele foi como um profeta Elias, como um profeta João Batista, que veio, pregou, juntou multidões e se foi. Não, irmão. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Jesus é Salvador e não existe outro nome além do dele que pode salvar, libertar, curar e batizar no Espírito Santo. Amém, Jesus. É através dele que nós somos livres do pecado. Então nós, que fomos libertos, como Barrabás foi, nós temos que ter uma eterna gratidão com o nosso Senhor Jesus. E é através dessa gratidão que nós temos que todos os dias obedecer a sua palavra em amor a Ele. Aleluia. Porque diz a palavra que Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, se entregando o seu corpo, a sua vida por nós, o que nós não temos que fazer por Ele, irmãos? Vir na igreja, louvar, cultuar com os irmãos, ir subir monte, fazer jejum, irmãos, isso é mais que obrigação nossa por amor a Ele. E não chega nem a um percentual de tudo que Ele passou por nós. É mais que obrigação nossa fazer tudo por amor a Ele. É a nossa gratidão a Ele. É a nossa gratidão por tudo que Ele nos fez e continua fazendo até hoje. Porque a bênção que você recebe na sua vida não é mérito seu nem meu, não. É graça, é misericórdia, é bondade dele para com nós. Aquela cura que você pede, Ele te dá, é misericórdia. Não é porque você pediu e é mérito seu, olha, eu pedi, Ele me deu, não. É graça dele na sua vida. Aquele emprego que Ele te deu, você pediu, eu pedi fervorosamente, jejuei, fiz isso, aquilo, amém. Glória a Deus, é obrigação sua, porque é graça dele te conceder. É graça, não é mérito seu, não é mérito meu. É tudo pela graça. É um favor imerecido. E aí nós temos que ser gratos, viver uma vida de gratidão com o nosso Deus. Barrabás, de condenado, foi liberto. Do filho de pai terreno, que significa o nome, virou agora filho do Pai Celestial. Creio eu, imagino eu, porque a Bíblia não fala, mas eu creio que ele foi liberto em nome de Jesus. Jesus, ele transforma identidades. Antes, alguns aqui talvez praticavam coisas horríveis. Você era filho do diabo. Agora você é filho de Deus. É filho do Pai. Antes o mundo te desonrava. Agora Deus te honra na presença dele. Deus transforma identidades. Ele transformou a de Pedro. Pedro era pescador comum. Agora não, Pedro. Agora vai ser pescador de homens, de almas. Pedro, você agora não é pescador. Você agora é meu filho. Pedro,
você agora não é pescador comum, pai de família comum, não. Você agora é meu embaixador nessa terra. Você é meu líder representante da igreja nessa terra. Olha que lindo. Deus transforma identidades. Amém. A pergunta inevitável é, Barrabás talvez, por que eu fui liberto? Por que o povo me escolheu? Por que eu fui poupado? Deus, desde a sua onisciência, já predestinou a salvação para a humanidade, que é a criatura que Ele criou com tanto amor e carinho. Pode ver que você e eu somos a perfeição da criação do Senhor. Tanto que o diabo se revolta até hoje por conta dessa criação e tenta bater todo o ser humano e levar o ser humano junto com ele para o lago de fogo. Porque o diabo sabe que ele não tem permissão para ir para o céu mais. Aí ele faz o quê? Eu vou destruir a criação desse Deus. Eu vou destruir esse ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança. Ele tem raiva, ele tem ódio. Aí, Deus na sua onisciência, sabendo que tudo ia acontecer, mas com esperança que não acontecesse, mas aconteceu, Ele na sua onisciência, Ele fala, eu já predestinei vocês para a salvação em meu Filho amado. Eita glória! Eu não quero que nenhuma alma se perca nessa terra, porque todos eu criei com zelo, mas nem todos querem a salvação. Nem todos querem reconhecer Jesus na sua vida. O amor do nosso Deus é incompreensível, porque não merecemos. Aí muitos falam assim, outra teologia que fala por aí afora, a graça de Jesus, ela é irresistível. Não, irmão. Quando a pessoa, vou dar os dois exemplos lá na cruz do Calvário, aquele ladrão e o outro ladrão. Aquele ladrão de cá aceitou a graça. O de cá resistiu à graça de Jesus. Porque assim como teve conversa com aquele outro, esse de cá poderia muito bem falar com Jesus. Jesus, assim como esse meu amigo quer ir para o paraíso, eu também quero. Mas o outro ladrão falou isso? Não. Continuou na sua ignorância, continuou preso ao seu pecado e desejo carnal. A graça de Jesus, então, muitos estão resistindo a essa graça. Dou outra ênfase para concordar o que eu estou falando em base bíblica. A Bíblia fala que muitos apostatarão da fé. Apostatar o quê? Se separar da fé. Se separar de Jesus. Só se separa de Jesus quem viveu com Jesus. Judas não separou de Jesus, Judas não traiu Jesus. Judas não foi usado pelo maligno. Ele estava com Jesus. A graça era para ser irresistível, não era? Mas não. Judas seguiu o seu caminho. Pedro negou, mas aí Jesus lembra Pedro lá para Maria Madalena. Ô Maria, fala para os meus discípulos e para Pedro que eu voltei e vou lá até eles. Logo após Pedro ter negado Jesus. Jesus retornando ressurreto. Aí Maria chega lá. Ô gente, tem uma notícia maravilhosa para vocês. Estou finalizando a mensagem, irmãos. Ô gente, tem uma notícia maravilhosa para vocês. Que foi, Maria? Que foi, Maria? O nosso Jesus voltou. Nosso Jesus ressuscitou. Ô Pedrão! Pedrão estava todo morrido lá no canto, imagina eu, porque ele negou Jesus. Ele negou seu mestre. Imagina ele todo depressivo lá chorando, com o olho todo inchado, vermelho. Ô Pedrão. Levanta aí, Pedro. Que foi, Maria? Que foi? Jesus falou para eu avisar aos discípulos dele e a Pedro. Ele lembrou de você, Pedrão. Você negou ele, mas ele lembrou de você, Pedrão. É meu Jesus, nosso Jesus lembrou de mim. Eu que neguei ele olhou para mim lá, quando eu estava saindo da prisão, ele estava passando no corredor, ele olhou para mim, eu senti tanto medo, tanta vergonha dele. Não, Pedrão, ele te ama ainda. Eita glória! Isso é graça, irmão. Isso é graça que não merecemos, isso é amor de Deus. Ele nos amou primeiro, e o que nós temos feito por este amor? Verdade. O que nós temos feito para trazer Jesus para mais perto de nós? A indiferença. A Barrabás e muitos hoje em dia retornam à sua antiga prática de pecado, não reconhecendo mais o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo. Outros, por um certo momento, eles aceitam a graça, aceitam Cristo, mas não é duradouro a transformação. Eles por um tempo vivem para Cristo, mas depois voltam e se desviam e vivem a sua prática de pecado novamente. Há outros que têm uma transformação radical, a sua vida inteira é impactada pela substituição, ou seja, era para eu ter morrido, mas Jesus morreu por mim.
Então eu sou grato eternamente e vou viver com a minha vida toda por Ele. Quer um exemplo disso? Paulo foi totalmente transformado. Porque Paulo diz em Gálatas 2:20 que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu vivia na minha prática da lei, na prática do pecado, eu vivi conforme eu queria, eu vivia matando pessoas, destruindo pessoas por conta que pregava Cristo, mas agora eu não faço mais isso, porque a minha vida agora pertence àquele que morreu por mim. A minha vida agora não é mais minha, porque Ele tomou a de mim lá na cruz do Calvário. Era para eu ter morrido no Calvário, mas Ele morreu por mim, então não vivo mais eu como eu quero viver, mas eu vivo conforme Ele quer que eu viva. Aí vem Romanos 6:2 e Paulo fala: de modo nenhum vou voltar ao pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que com Ele morremos na cruz? Isso é reconhecer o peso da graça. Isso é reconhecer o peso do amor de Jesus. É um peso que traz nós, de uma maneira sobrenatural, a sentir paz e alegria no eterno Deus. Um peso que dá prazer de senti-lo em nossa vida. Então a nova vida nos traz essa transformação radical. Finalizando, de caso individual à verdade universal. Barrabás, um homem, uma substituição e uma libertação. A cruz foi para toda a humanidade. A cruz, Deus fala que Deus, João 3,16, todo conhecido por todo mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, toda a sua criação Ele amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, por mim e por você. E todo aquele que cresce nesse sacrifício, tem que crer, tem que aceitar, receberá a vida eterna. E aí, essa cruz, ela não tem largura, espiritualmente falando. Não tem comprimento, não tem altura e profundidade, porque ela representa o amor de Cristo por nós. Este peso que Jesus carregou na cruz é um peso representando o seu amor por todos nós. Barrabás, ele poderia testemunhar: eu vi o homem que morreu em meu lugar. Ele chegar, sair ali, ser liberto. Olha, aquele homem que vocês dizem ser filho de Deus, ele morreu em meu lugar. Ele poderia muito bem ter testemunhado essa graça de Deus em sua vida. Nós hoje testemunhamos como? Jesus morreu por mim quando eu ainda era pecador. Jesus se sacrificou no meu lugar, porque era para eu estar lá, é para eu estar morto pelo meu pecado, mas Ele me libertou. Eita glória, Senhor. A morte não tem mais poder sobre mim, porque sobre Ele não teve. E se nós estamos nele, a morte também não tem poder sobre os filhos de Deus. É lindo o que a graça traz para nós. O poder evangelístico do testemunho pessoal da graça, aquilo que Deus fez na sua vida, fale, conte ao mundo aquilo que Ele fez na sua vida de transformação genuína. O mundo tem que saber o poder dessa graça. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem já não vivam para si. 2 Coríntios 5,15. Paulo foi um dos que mais falou dessa transformação genuína. Paulo foi impactado radicalmente pelo amor de Deus. Porque Paulo se via: eu não sou digno, Senhor, de ser apóstolo, ser chamado de apóstolo, porque só era chamado de apóstolo quem viu Jesus morrer, quem estava com Cristo, quem estava ali com Ele todos os dias, quem foi enviado pessoalmente por Jesus a evangelizar, que foi os discípulos. Verdade. Paulo estava fora desse meio. Jesus, eu não mereço. Eu sou o principal dos pecadores, eu não mereço ser chamado de apóstolo. Eles estão alguns nem me aceitam como apóstolo, Senhor, justamente porque eu não estava presente. Mas o Senhor me escolheu. A tua graça me alcançou. A tua graça me restaurou. Eu não sou mais aquele Paulo, aquele Saulo que perseguia cristãos. E agora, ao invés de destruir vidas, eu construo vidas através da tua palavra, Senhor. A tua graça me transformou. A libertação tem um propósito. É viver para você? Não. É viver para aquele que morreu no seu lugar. O chamado a uma vida de discipulado radical. Missionária Sandra e pastor Adriano, por favor, venham orar em prol do suco e do pão em nome de Jesus. Conclusão da mensagem. A Bíblia silencia sobre o destino de Barrabás após a sua libertação. Como eu falo para vocês, eu queria muito saber o que aconteceu com esse homem. Se ele seguiu uma vida liberta
aceitando Cristo em sua vida, ou ele continuou na prática do pecado. Mas eu creio em nome de Jesus que ele foi liberto. Este silêncio nos convida a perguntar: o que aconteceria comigo no lugar de Barrabás? Com você e comigo. Se a gente viu Jesus, um inocente, ser morto no nosso lugar, será que a gente viveria a mesma vida que vivia antes? Ou a gente aceitaria essa vida nova que ele nos deu? Porque quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, e você aceitou ele em seu coração, aceitou esse sacrifício, diz a palavra: nova criatura você vai se tornar agora. Uma nova vida agora você tem. E esta vida não é sua, é dele, é de Jesus. Você agora vive para ele, por ele, porque ele te deu essa vida. Ele te deu essa nova chance de viver. Ele te deu esse fôlego para você respirar novamente. É ele. Então, o que aconteceria conosco no lugar de Barrabás? Cada um de nós é Barrabás antigo. Ou seja, antes nós éramos como Barrabás, presos em nosso pecado, presos em nosso delito, escravos do nosso pecado. Só que aí veio Jesus e nos libertou desse pecado. Morrendo por nós, se sacrificando por nós, somos libertados por ele, porque era para nós ter sido mortos, mas ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Aí a pergunta permanece: como viveremos em resposta a essa graça recebida do nosso Jesus? Vamos viver segundo a palavra, segundo o Espírito, ou vamos viver segundo a nossa vontade carnal? Se a gente é grato por essa graça, se a gente é grato por esse amor, viveremos segundo o Espírito. Se a gente é ingrato com esse amor, como muitos estão sendo, a gente vai viver segundo a vontade carnal e perecerá, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus nos convida a repensar, a valorizar, a ser grato por ele, por tudo que ele tem feito em sua vida e em minha vida. Em João 8,36, para finalizar, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho nos libertou. Aqueles que estavam com algemas do pecado, algemas do inimigo na sua vida, quando aceitou ao sangue e sacrifício de Cristo na sua vida, aceitou o nome de Jesus sobre todo nome, as algemas foram tiradas, a maldição foi quebrada, todo espírito maligno que estava na sua vida foi expulso da sua vida pelo sangue de Cristo. Porque agora você é livre do pecado, você é liberto do pecado, você não é mais escravo, você é livre pelo sangue de Cristo no Calvário. Jesus, graças te damos por morrer por nós. Graças te damos por nos trazer essa graça imerecida. Que a graça do Senhor se aperfeiçoe em cada coração. Aleluia. Vivam para Cristo, como Paulo fala: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Vivam a sua vida para glorificar o nome de Jesus e exaltar o nome dEle, para ser grato em todo momento por este amor que todos os dias Ele continua tendo conosco. Por que diz isso, pastor? Porque diz a palavra que Jesus continua à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, advogando por mim e por você. Vai falar que isso não é amor, irmãos? Isso é amor incondicional por mim e por você. Valorize a cruz de Cristo. Amém? As palmas exaltamos ao nome do nosso